Muito tem se falado de terrorismo nessa guerra de Israel contra a Palestina. Mas na verdade não é terrorismo, são terrorismos. Tem pelo menos dois tipos de terrorismo envolvido nesse conflito e é isso que eu queria mostrar para você. Vem comigo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está querendo compreender melhor os acontecimentos da atualidade, neste mundo globalizado, uma visão crítica, saindo um pouco do senso comum, do que a grande mídia tem mostrado pra gente. Que existe terrorismo, isso você já sabe e já percebe. Porém, falta deixar mais claro que existe mais de um tipo de terrorismo aqui. O terrorismo que mais tem sido divulgado é o do Hamas e tem sido divulgado com bastante crítica. Um grupo radical ataca civis, mata pessoas inocentes. Isso é inaceitável. Porém, falta divulgar também um outro tipo de terrorismo, terrorismo de Estado. Para entender esse conflito, vamos retomar um pouquinho de alguns aspectos históricos. Que existe muito conflito no Oriente Médio? Bom, isso é milenar. Porém, é depois da Segunda Guerra que o Estado de Israel vai ser criado. A ONU, apoiada pelo Brasil, o Brasil foi fundamental na participação da criação do Estado de Israel, e aí a Palestina foi fragmentada. E pouco a pouco, década após década, Israel foi aglutinando, agregando mais territórios e encurralando os palestinos. Até chegar ao final da década de 80 e um grupo revoltado com tanta opressão de Israel criou o Hamas, que é esse grupo terrorista que a gente conhece. Porém, a resposta de Israel aos ataques do Hamas também são um problema, e talvez um problema tão grave ou até pior. Em vez de atacar Hamas e fazer uma guerra contra o Hamas, está fazendo uma guerra contra os palestinos, o povo palestino. Quem sofre são civis, mulheres, crianças, ataques a hospitais e talvez até a escolas também. E mais do que uma opinião pessoal, a gente pode ver isso em números. Olha, por exemplo, quantas crianças já morreram nesse século XXI da Palestina e de Israel. O número é gritante a diferença. Número de mortos adultos, números de feridos. Olha quanta ajuda militar os Estados Unidos ofereceu para Israel e para a Palestina. Isso já é um grande indício de que existe um desequilíbrio de forças muito grande envolvendo esses atritos, esses conflitos. Terrorismo não se caracteriza apenas por um grupo atacar um Estado, tal como Hamas está fazendo com Israel, mas um próprio Estado atacar uma população inteira, como os palestinos têm sofrido nesses últimos anos todos. Década após década, Israel vem fazendo ofensivas graduais e contínuas contra o povo palestino, que tem perdido seus territórios, não tem seus direitos básicos assegurados. Esse é um tipo de atrocidade muito pior do que um ataque isolado feito pelo Hamas. Digo, comparação de pior, pensando numericamente, como a gente acabou de ver alguns dados. Então, espero ter te auxiliado nessa visão crítica também. Terrorismo não é bom de nenhum dos lados, porém existe um lado que está sendo bem mais prejudicado que o outro.